Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e sabadão, véspera de clássico no Maracanã, Fluminense e Botafogo, amanhã, né, estreia do Lúcio Flávio à frente do nosso time, né, com o auxílio luxuoso de Joel Carli, isso mesmo, e nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, a torcida do Botafogo, né, especificamente a Fúria Jovem do Botafogo, está fazendo ali um movimento na porta do CT Lonier, em apoio aos jogadores, né, para demonstrar mais uma vez, o apoio total e irrestrito nosso, né, ao Fogão, aos jogadores, ainda mais agora nessas 13 finais, como bem disse André Mazuco, né, disputaremos 13 finais até o final do campeonato, até o jogo com o Inter lá no Beira-Rio, a última rodada do Brasileirão, 38ª rodada, mas amanhã temos o Fluminense, né, que vem muito empolgado aí pela classificação à final da Libertadores, jogará contra o Boca Juniors. Vamos ver, não importa qual Fluminense que a gente vai enfrentar amanhã, se é um Fluminense já relaxado pós-classificação, se é um Fluminense pilhado, igual o seu técnico Fernando Diniz, não importa, o Botafogo precisa fazer um bom jogo amanhã para iniciar aí essa nova era Lúcio Flávio, né, com o pé direito, né? Essa é a expectativa. Pessoal, apesar da gente estar falando do Lúcio Flávio, temos ainda que voltar um pouco no ex, né? O jornalista Janir Júnior trouxe uma apuração curiosa, né, no mínimo curiosa, sobre o Bruno Lage. Ele, quando veio para o Botafogo, na verdade, tinha um contrato ali até dezembro, né, inferior até a 6 meses, né, pouco menos que 6 meses à frente do clube. Todo mundo sabe, né, que ele já saiu, já se despediu, já pegou as suas coisas lá no Lonier e foi embora. Mas o dado interessante que o Janir Júnior trouxe é que o Bruno Lage dispensou o conforto de um hotel residência, né, que a gente sabe que tem o hotel. Você manda ali alguém lavar sua roupa, né? Tem restaurante que serve, leva comida no quarto, café da manhã no quarto, se quiser, né? O Bruno Lage dispensou tudo isso e quando veio para o Botafogo, ele decidiu por alugar um apartamento. Ou seja, né, o curioso é de que ele tinha expectativa de permanecer, né, de cumprir o seu contrato até dezembro, algo que não aconteceu. Ele foi descontinuado, né, no Botafogo. E isso aí é até interessante porque eu ouvi muita gente já com uma teoria de que o Bruno Lage estava cavando a sua demissão, né? Desde aquela fatídica coletiva de imprensa lá, pós-jogo com o Flamengo, e o Bruno Lage colocou o cargo dele à disposição, até também essas últimas invencionices dele, barrando Tiquinho Soares, né? Parecia realmente que o Bruno Lage estava assim, pô, o que falta fazer aqui, né? Ontem até o canal do Manel lançou uma fake news, uma dose de humor ali, dizendo que o Lage teria ficado chateado que não deu tempo de testar o Lucas Perry na lateral. Só faltava isso, né? Só faltava isso. O Lucas Perry, que aliás andou ensaiando, né, ali na posição de atacante, né, em alguns jogos, mas é interessante que o Lage agora teve que devolver também as chaves do seu apartamento antes do esperado. Falando em treinador, tá? Vamos falar agora do Renato, sempre polêmico gaúcho, tá? Ele deveria estar até mais relaxado, feliz, né, com a eliminação do seu arquirrival Internacional da Libertadores, mas não, o Renato fez uma coletiva que ele resolveu disparar contra um monte de gente, disparou contra a imprensa, né? Falou que o trabalho dos comentaristas era muito fácil, já que eles comentavam depois já do acontecido, do jogo, né? E aproveitou também para dar uma alfinetada no Fogão, Renato Gaúcho, fazendo mais ou menos como o Abel Ferreira, né? Tentando jogar ali um óleo na pista para o Botafogo. Vamos ouvir aí aspas para Renato Gaúcho. Você olha o retrovisor e vê uma galera chegando. Aí começa a bater o desespero, disse o Renato, sobre a posição do Botafogo, né? Sobre a situação de ter trocado de técnico durante a semana. Só que o Renato precisa entender, né? Eu acho que ele é um cara inteligente, né? No fundo ele entende, ele solta essas frases de efeito, né? Mas a demissão do Lage naturalmente não foi uma medida desesperada do Botafogo. Pelo contrário, né? A gente sabe que o John Textor não gosta de demitir treinadores, né? Foi assim com o próprio Castro. Então foi uma coisa muito pensada,
reuniões que foram feitas, né? A gente falou disso aqui, e para o Botafogo retomar aí o seu caminho para alcançar o objetivo final, que é o tricampeonato brasileiro, né? Então não teve nada de desespero, e sim algo que 99% da torcida aprovou, né? Aprovou, a imprensa também aprovou a demissão do Lage. Não tinha mais clima para Bruno Lage no Botafogo. Pessoal, o Lúcio Flávio, o Joel Carli, a nova comissão técnica, né, precisa de toda a tranquilidade nesse momento, né? Eu falei aqui ontem que, de fato, o Lúcio Flávio ainda é um ponto de interrogação, né, no campeonato. Peraí que eu vou fechar a porta que o cachorro começou a latir. Aqui é assim mesmo. Deixa eu fechar a porta aqui. Pessoal, a gente precisa de tranquilidade, assim como o Lúcio Flávio também precisa de tranquilidade. O Lúcio Flávio, ele vai ter, claro, um teste de fogo amanhã, né? Eu acho, tá? Não quero nem pensar nessa hipótese. Só uma atuação desastrosa, não acredito que isso vai acontecer, tiraria o Lúcio Flávio e faria o Botafogo trazer algum outro treinador, tá? O nosso caminho para o tricampeonato vai ser essa história, esse plot twist, né? Como a galera gosta de dizer, nessa mudança aí de rumo inesperada, né? De ter Lúcio Flávio e Joel Carli, né? Ex-jogadores do Fogão, comandando o time rumo ao tricampeonato. Então, tudo está desenhado para isso. Como eu não quero também tumultuar aqui, eu botei até na thumb, né? Pensando em 2024, tá? Apesar de que foi falado aí pela imprensa nos últimos dias, ainda para 2023, se falou de alguns nomes, né? Alguns nomes totalmente estapafúrdios, né? Como Sampaoli, Vitor Pereira, né? O próprio Tite, que está fechando com o Flamengo, né? O nome do Hernan Crespo, né? Todo mundo lembra, ex-centroavante argentino, de muito sucesso, não só na seleção argentina, como também no futebol italiano, também na Inglaterra, no Chelsea, né? O Hernan Crespo, ele iniciou uma carreira de treinador, tem tido muito sucesso, né? Uma carreira recente, porém de sucesso, e ele é um nome aí que a gente tem que conversar sobre ele, né? Tem que conversar sobre ele. Eu acho que para 2024 seria um nome interessante, tá? Me agrada o nome de Hernan Crespo, eu quero ouvir a sua opinião, tá? Sobre o argentino, tá? Uma dessas coincidências aí do futebol, ele foi desligado na segunda-feira, mesmo dia que teve lá o jogo do Goiás, né? O último capítulo do Lage, ele foi desligado do Aldo Rail. E o Aldo Rail, antes do Crespo, era dirigido pelo Luiz Castro. Mundo pequeno do futebol, né? Lá no Aldo Rail, o Hernan Crespo conquistou 3 títulos nesse período, tá? Cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, conquistou 3 títulos. Então, o Crespo, apesar de pouco experiente como treinador, tem acumulado algumas conquistas. A primeira dele foi à frente do Defensa e Justiça, tá? Contra o Lanús, na final da Sul-Americana de 2020, que, se não me engano, foi disputada já em janeiro de 2021, tá? O Crespo ganhou a Sul-Americana, né? Um campeonato que a gente queria muito ter conquistado esse ano. E em seguida ele vai para o São Paulo, assume o São Paulo, né? O São Paulo, que não era campeão paulista, não era campeão há 8 anos àquela altura, quebra esse jejum contra o Palmeiras, vence o Palmeiras por 2-0 na final. Então, mais aí uma conquista do Crespo, né? Que é um técnico jovem, 48 anos, e como eu falei, né? Passagem pelo Parma, melhor dizendo, pela Lazio, pela Inter, Chelsea, enfim. Essa semana, quem fez ali uma ofensiva, né, para tentar contratar o Crespo foi o Racing, lá de Avellaneda, na Argentina, mas o Crespo disse não ao Racing, tá? Por outro lado, o jornalista Thiago Fernandes, do portal Gol.com, disse, tá, teria essa informação, que o Crespo estaria disposto a ouvir o Botafogo. Então, assim, não é querer criar um fato novo aqui, não é querer tumultuar. O Lúcio Flávio precisa de toda a tranquilidade do mundo. Eu, de fato, acredito, e mais do que acredito, torço para que o Lúcio Flávio faça esses 13 jogos com o Botafogo, sejamos campeões, né? Esse é o pensamento de todo botafoguense. Então, na verdade, prospectando para 2024, se o Hernan Crespo seria um bom nome para o Fogão. Eu tive conversando com alguns amigos são paulinos, né?
para saber mais informações do Crespo. Entre eles o meu amigo Rafael Sobreiro, né, São Paulino fanático, e ele disse que ele se intitulou como uma viúva do Crespo. Ele falou, olha, o Crespo é melhor do que o próprio Dorival Júnior, né? Desde que ele saiu, eu não entendi a saída dele. Gostava muito do Hernan Crespo à frente do tricolor do Morumbi. E o Rafael disse o seguinte, que a característica principal do Crespo como técnico é de pressão na saída de bola e posse de bola, tá? Outra frase também aí que foi destacada na apresentação do Crespo, quando ele chegou no Morumbi, foi que ele disse que iria buscar um futebol protagonista em busca do gol do adversário o tempo todo. Então, é interessante, né? A gente já começa a pensar na temporada do ano que vem, já que o Botafogo está aí, né, muito próximo já de carimbar a vaga direta na Libertadores, né? Então, a gente imagina que mesmo conquistando o Campeonato Brasileiro e tudo mais, que talvez o Lúcio Flávio não continue, né? Não sei, é um achismo, né? Estamos falando hoje, dia 7 de outubro, né? Muita coisa para rolar. Pessoal, falando ainda do Lúcio Flávio, tudo que a gente está imaginando dele, né? Que é manutenção do Botafogo, que estava jogando bem, bonito, encantando o Brasil. Então o GE informou ontem, né, tranquilizou a galera de que teremos o retorno ao time titular de Tiquinho Soares, de Plácido e Marçal. Marçal é aquele nome, né, assim, a gente sabe toda a experiência do Marçal, né, apesar de que o Hugo, né, eu acho que vem até jogando melhor do que o próprio Marçal, mas é entendível, é compreensível que o Lúcio Flávio vá apostar mais uma vez no nosso capitão Marçal, beleza? O jogo amanhã pela 26ª rodada, né, do Brasileirão, e a única dúvida que o GE ainda não conseguiu cravar sobre o time titular do Lúcio Flávio é justamente na ponta esquerda, se vai ser Vitor Sá ou Luiz Henrique, tá? Quem deve realmente estar mantido na direita é o Júnior Santos, o nosso jacaré ou cragre, né? Horas craque, horas bagre. É o Júnior Santos, que tem muita gente aí que não... da torcida, né? Impaciente com o Júnior Santos, mas o Júnior Santos acho até que nos últimos jogos apresentou uma certa melhora e o GE trouxe uma estatística que vai agora fazer vocês que duvidam do Júnior Santos, né, caírem para trás. Júnior Santos, isso mesmo, ele é o jogador com mais dribles certos do Brasileirão. Isso mesmo, o nosso Júnior Santos, em 24 jogos, levantamento do GE, né, ele conseguiu 30 vezes ter sucesso nos dribles, né? Vou até passar aqui para vocês certinho aqui as estatísticas. Peraí, vamos lá. Júnior Santos, ele, além de ser o que tem mais dribles certos, né, 30, é também quem mais tentou dribles no campeonato, 42. Então tá óbvio aí que foram 12 que não deram certo, né, na conta. Em segundo lugar tá o Moreno, do Curitiba, com 40 tentativas, tá? O Júnior Santos só não lidera na média por jogo. O Dudu, do Palmeiras, que nem tá mais atuando no campeonato por motivos de lesão, ele lidera essa estatística com 1,57, né? É interessante essas estatísticas, né? 1,57 dribles, né? Vamos dizer aí, quase 2 dribles por jogo, né? O Júnior Santos tem 1,25 por partida, beleza? E quem aparece também na lista ali, porque os números são muito próximos, né? São muito próximos, vários jogadores que a gente sabe, tem o Hulk, né? Que são bons, né? Nesse aspecto do drible. O Luiz Henrique aparece na lista, um pouco mais abaixo, com 18 dribles certos e apenas 3 errados em 23 jogos, tá? Então, Júnior Santos, nunca critiquei, né? Júnior Santos, que deve voltar ao time amanhã. Pessoal, o comentarista,zinho, né? Que a gente sabe é um cara que tem ali as suas origens em Nova Iguaçu, mas também atuou muito tempo no Flamengo, depois teve a maior parte da sua carreira vitoriosa, né, no Palmeiras, né, chegou à seleção brasileira, foi campeão do mundo em 94. O Zinho falou o seguinte sobre o jogo de amanhã: Fluminense é o favorito. Pausa aqui na fala do Zinho. Concordo, acho que o fato do Fluminense estar jogando como mandante
E pelos últimos resultados do Botafogo, o Fluminense entra como favorito na partida. Até aí tudo bem. Só lembrando que no jogo do turno, ainda na era Luiz Castro, o Botafogo dominou completamente a partida contra o Fluminense. O Fluminense não respirou naquele jogo. Ganhamos só de 1-0, gol do Cuesta. Poderia ter sido demais. Voltando agora às aspas do Zinho, tá? Falando sobre o Flu. Espero que jogue completo, que o Diniz coloque a força máxima. Ele espera como espectador ou espera como torcedor do Palmeiras e do Flamengo? Boa pergunta, né? Mas, ao que tudo indica, o Diniz deve poupar ali 3 dos seus jogadores ali mais veteranos, né? O Marcelo, o Ganso e também o Felipe Melo. Um encrenqueiro Felipe Melo. Deve poupar esses jogadores. Não muda muita coisa, a gente sabe que o Fluminense tem um bom elenco e certamente vai botar jogadores mais jovens no lugar que, inclusive, naturalmente vão correr mais, né? Então acho que também para o Botafogo não muda muito o panorama. Falando ainda sobre a fala do Renato Gaúcho, né, de olhar o retrovisor, é justamente o que o Botafogo não deve fazer. O Botafogo deve olhar só para ele, para os jogos dele, se preocupar com ele. Porque nessa rodada o Palmeiras pega o Santos, né? Pessoal, o Botafogo precisa fazer o seu, né? Estamos numa posição em que nos permite, né? Não precisa ficar olhando para Bragantino, para Palmeiras, para Grêmio. A gente precisa fazer o nosso. Eu já comentei aqui ontem, um aproveitamento um pouco acima de 50%, de preferência 60%, já deve nos garantir o título ao final da temporada, né? A posição que o Botafogo chegou, né, mesmo tendo perdido, né, parte dessa gordura, mas os 7 pontos ainda à frente do Bragantino nos permite justamente... eu não usaria a palavra administrar, porque eu acho que administrar leva à derrota, e foi o que fez o Lage. O Lage, na cabeça dele, era vamos empatar fora de casa, como fez contra São Paulo e Cruzeiro, e depois teve os insucessos contra Corinthians e Atlético Mineiro, né? Então não deu certo essa coisa. Está muito cedo para o Botafogo administrar, muito cedo. Tem que administrar lá na frente, faltando 2 rodadas, né? Ou antes até, né? Se a gente conseguir o título por antecipação. Eu acho que o Botafogo tem que voltar a ser Botafogo. Amanhã é Maracanã, né? É um campo neutro, né? Mas com o mando de campo do Fluminense. A torcida do Fluminense vai estar ali, né, eufórica, digamos assim. Então o Botafogo é como se fosse um jogo fora, né? O Botafogo tem que jogar da maneira que ele jogou contra o Palmeiras, por exemplo, né? Aguerrido, por uma bola que seja, né? Temos condições de vencer, temos totais condições de dar esse start aí com o Luiz Flávio e Carli à frente da equipe da melhor maneira possível. Se o empate acontecer, não será de todo ruim, né? Mas temos que mirar a vitória. Chega da filosofia aí do Lage de querer empatar fora de casa. Não é por aí, não dá certo, tanto é que não deu certo. Beleza, pessoal? Galera, quero agradecer demais a moral que vocês estão dando. Os últimos 3 vídeos, até a gravação agora desse vídeo, já tinha somados, passado de 12 mil visualizações. Só tenho a agradecer a vocês aí, nesse momento que é, digamos, delicado do Botafogo no campeonato, mas a gente não perde as esperanças. Comenta aí embaixo sobre o tema aqui principal, Hernan Crespo, se seria um bom nome, ou se você tem alguma outra sugestão já ajudando o John Textor para o ano que vem, beleza? Esse ano tenho fé que vamos ser campeões com o Luiz Flávio e Joel Carli, beleza? Tamo junto, abraço, até!